Porque antigamente o modelo de relacionamento ele tinha limitações. Então, um exemplo, como é que as pessoas se relacionavam antigamente? Ou com alguém que trabalhava perto dela, ou com alguém que morava próximo, ou com alguém que estudava na mesma escola, ou porventura com uma pessoa que ela esbarrou ali, se conheceu e pum. Então, a escassez de opções levava as pessoas a valorizarem as poucas opções que tinham. Só que hoje você abre o seu Facebook, seu Instagram, seu TikTok e existem inúmeras possibilidades. Ah, Bulhões, mas eu não sou tão bom em rede social, não tenho muito seguidor. Ok, você baixa um aplicativo e esse aplicativo ele vai dar para você opções diversas, de cores diferentes, de tamanhos diferentes, de modelos diferentes, para que você tente ali um encaixe. Então, e aí vem a angústia, uma das angústias atuais, e eu destacaria 3. Primeiro, essas relações líquidas. Em segundo lugar, a angústia da escolha. Sartre, ele pontuava essa angústia da escolha. A angústia de escolher implica em perder. Então, quando eu escolho uma coisa, eu perco todas as outras. Tá, e daí o sentimento de perder é maior até do que o da escolha. Exatamente. Tá, e entendi. as relações modernas, por incrível que pareça, elas têm esse cunho. Pô, um exemplo. O cara ele não assume a menina, porque se ele assumir ela, ele vai ter que abrir mão de todos os outros contatinhos. A menina não assume o cara, porque se ela postar uma foto com um cara, ela perde metade dos caras que seguem ela. Então essa angústia de perder faz com que, ao escolher, você valorize mais a perda do que o ganho. Quando, na verdade, o amor ele vem em contrapartida de tudo isso. Porque o amor, ele implica, sim, na renúncia. Amor sem renúncia é balela. Quando você ama, você tem que abrir mão. Porque, ao abrir mão, você revela exatamente a sua escolha. Então, quando eu escolho amar alguém e eu abro mão de todas as coisas, aquelas coisas que eu abri mão, elas não são pesadas para mim. Por quê? Porque são irrelevantes. Dentro de uma escala de prioridades, aquela opção, aquela pessoa que eu escolhi, ela é muito mais importante do que aquelas que eu deixei de escolher. Tá, então seguindo esse conceito, seguindo essa linha, mudar de relacionamento não resolve esse problema. Não resolve. Pelo contrário, ele aumenta. Exatamente. E aí você me pergunta, e talvez, né, uma das perguntas que você me faria, e eu já vou antecipar, porque talvez você não colocaria nessa frase, mas é a máxima de que um amor cura um outro amor. E um amor não cura outro amor. Em primeiro lugar, porque amor não é doença para ser curada. E em segundo lugar, porque não se usa uma pessoa para substituir uma outra pessoa. Nós somos insubstituíveis. Ao tentar curar um amor com outro amor, eu estou abrindo outro problema. E aí eu aprendo uma máxima poderosa em Gênesis. Quando Deus ele faz Adão, e ele olha e vê, não é bom que o homem viva só. Ele abre um corte em Adão, retira uma costela de lá. E ao fazer a mulher, primeiro, ele cicatriza a ferida. Uau! Para então Adão se relacionar. E o problema é que atualmente as pessoas querem se relacionar antes de estar curadas. Antes que a cura venha, antes de cicatrizar a ferida. E aí é um problema, porque quando você vai se relacionar e você está ferido, você leva essa ferida para o relacionamento. E aí você pode sair ainda mais ferido e você pode, claro, ferir uma outra pessoa. Não, e tem um fator que eu percebo também, que é o seguinte. A gente está numa cultura que a gente cria uma série de comportamentos e esses comportamentos refletem lá na hora do relacionamento. Um desses comportamentos é que o nosso padrão hoje em dia ele é muito baixo. Então, vou usar um exemplo. Você vai num restaurante muito caro, eu sempre uso esse exemplo aqui porque me marcou muito quando eu vivi isso na prática. Fui num restaurante com a Mari, com a minha namorada, e ela falava muito bem desse restaurante, é um restaurante muito caro. E aí a gente foi no restaurante. E aí eu fui com uma expectativa muito alta, né? Sim. Porque ela falava muito bem do restaurante. E era um restaurante muito caro. Aí quando eu saí, eu saí com a impressão do tipo, tá, mas cadê tudo aquilo que eu criei? Aí eu perguntei, falei, mas por que você gosta tanto desse restaurante, né? Não, mas você viu só como a gente foi bem atendido? Eu falei, não, mas peraí, você paga caro, o mínimo que você espera é que você seja bem atendido. Sim. Né? Não, mas e a comida? Então, nossa, a comida era maravilhosa. Tá, mas pô, se você for num restaurante para comer, você não vai buscar uma comida ruim. Ah, não, vou lá naquele restaurante porque tem uma comida ruim.
você já vai pensando que a comida é boa. Principalmente se você paga caro. O mínimo é ter um bom atendimento e uma boa comida. Então, assim, a gente está acostumado a se contentar com poucas coisas. Tem que oferecer mais do que um bom atendimento e uma boa comida. Você concorda ou não? Sim, e talvez você me pergunte, né? Por que que as pessoas se contentam com tão pouco? Porque as pessoas se conhecem muito pouco. Então, o fato de eu não me conhecer, infelizmente, faz com que eu não saiba o que eu mereço. Meu valor, né? Exato. E o fato de não saber o meu valor me coloca numa posição de desvantagem. Porque se eu não sei o meu valor, eu não sei o que eu aceito. Putz. E aí, como eu não sei o que eu aceito a primeira proposta. E, naturalmente, as primeiras propostas nem sempre são necessariamente as melhores propostas. Então, eu não digo de proposta no sentido de vantagem financeira. Não, estou falando de proposta no aspecto completo de um relacionamento. Um relacionamento que tenha parceria, que tenha abertura de diálogo, um relacionamento que tenha empatia, uma relação que tenha visão e propósito. Então, naturalmente, foi até uma frase que viralizou, né, no outro podcast, um relacionamento de alto valor. As pessoas, elas buscam no relacionamento básico uma relação incrível. Por quê? Porque naturalmente elas vieram de ambientes onde o relacionamento era caótico, o pai com a mãe, e agora elas constroem relacionamentos frágeis. E o problema é que esses relacionamentos frágeis, eles vão se repetindo, né? E aí desenvolve um outro problema da nossa atualidade chamado repetição de padrão.